Olá, meus irmãos, muito boa noite a vocês. Graças a Deus por estarmos juntos aqui novamente. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Vamos fazer a nossa oração para nós começarmos esse tempo. Amém, Jesus e Pai Todo-Poderoso, eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor, apresentar o irmão que está me assistindo agora, do outro lado aí, meu Deus, em nome de Jesus, venha conduzir a nossa vida, abençoar a nossa vida, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento para compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que a revelação da Tua Palavra possa ser sobre nós, que possamos sair desse tempo abençoados, fortalecidos e cheios da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus pela sua vida nesse lugar. Amados, essa noite eu quero falar um pouco sobre pastorear ou ser pastoreado. Conduzir a boiada ou ser conduzido. Eu quero falar sobre pastor ou boiadeiro. Quem sou? Ou quem estou conduzindo? Amém? Eu quero começar lembrando de um tempo que eu vivi, que eu morei na roça, na fazenda. E eu me lembro que eu ajudava os peões, os boiadeiros, os vaqueiros na lida do gado, a cuidar do gado. E eu gostava, eu trabalhei um tempo nisso, né? E ali na fazenda, na época da vacina, que iam vacinar o gado, tinha que trazer todo aquele gado que vivia na invernada, que ficava longe da sede da fazenda, tinha que preparar toda uma comitiva, vamos dizer assim, para trazer essa boiada ao curral. E era muito difícil, era muito trabalhoso. E eu me lembro que as pessoas, elas pegavam as ferramentas delas para saírem para esse combate com o gado, vamos dizer assim. E a ferramenta principal deles era o chicote e o ferrão. O chicote e o ferrão. Essas eram as ferramentas usadas para conduzir o gado ao curral onde ia fazer a vacinação do gado. E era muito difícil, eu lembro que era muito difícil, era muito complicado e levava dias para vacinar todo o rebanho da fazenda. Mas eu também, amado, já tive o prazer de ver pastores pastoreando um rebanho de ovelhas. Meus amados, quão grande é a diferença entre o manuseio de um rebanho de ovelhas para o manuseio de um rebanho de gado. Até as ferramentas, como eu disse, são totalmente diferentes. Totalmente diferente, até as ferramentas que são usadas. Entendemos que uma se usa chicotes e ferrões para obter uma falsa obediência. E com a outra se usa cajado, se usa vara, e principalmente usa-se o relacionamento entre pastor e ovelha. De um lado estão aqueles que precisam usar de força, precisam usar de violência para obter resultados. De outro lado estão aqueles que, se usarem de força e violência, com certeza não obterão resultado algum. Amém? Amado, o carinho, o amor e a obediência é a base do relacionamento entre ovelha e pastor. Querido, toda ovelha gosta de receber carinho e amor do seu pastor. E todo pastor gosta, ou pelo menos deveria gostar, de retribuir o carinho das suas ovelhas. Amém ou não? A truculência, ela é a base do relacionamento entre boiadeiro e boiada. O gado, ele não se importa com carinho, e o boiadeiro também não importa em oferecer esse carinho ao gado, até mesmo porque o gado bravo que vive na invernada, eles não aceitam muito carinho, né?
De repente, se o boiadeiro for fazer um carimbo ali num boi daquele, ele ainda pode ser agredido por ele. Então existe essa diferença entre pastorear um rebanho de ovelhas e conduzir um rebanho de gado. Se esforçar para aquele rebanho entrar ao curral, o máximo de gado possível entrar ao curral. Amém? Eu quero ler um texto com você que está em João capítulo 10. Abra aí se você puder. João capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos lá? João capítulo 10, a partir do verso 1. Olha o que diz aí. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro, ou seja, o pastor, abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz e chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. 7. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Amém, amado? Até aqui por enquanto. Amado, então é da natureza da ovelha ser carinhosa, ser obediente. Elas sabem elas têm certeza, na verdade, têm certeza das suas fragilidades e das suas dependências. Por isso elas obedecem fielmente à direção de seus pastores. Elas sabem que dessa forma, obedecendo, andando junto com seus pastores, elas estarão seguras. Elas sabem, elas são dependentes porque vê tudo aquilo que seus pastores fazem por elas. Eles conduzem, o pastor conduz as ovelhas ao pasto verdejante, às águas limpas e tranquilas. O texto diz que aquele que não entra pelas portas do aprisco, mas sobe por outro lugar, é ladrão ou assaltante. Ou seja, são lobos se disfarçando para levar algumas ovelhas. Amado, a nossa maior referência de proteção pastoral é Jesus Cristo, que é a porta das ovelhas. Então a nossa maior referência de sermos conduzidos ou de conduzirmos é Jesus Cristo. Ele mesmo nos diz que Ele é a porta das ovelhas, ou seja, se passarmos por Ele, se entrarmos por Ele, seremos conduzidos em segurança. O versículo 3 em diante diz que o porteiro abre-lhe a porta. Quem é o porteiro? Jesus, é o pastor. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ele conclui dizendo 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. É interessante esse texto, amado, porque assim que a ovelha sai do aprisco, assim que a ovelha passa pela porta, elas esperam que o seu pastor tome a dianteira. Ou seja, elas andam atrás, elas andam seguindo, fazendo o que o seu pastor direciona. Por isso são dependentes e por isso são protegidas. Por isso as ovelhas não temem quando existe uma proteção pastoral deixada por Deus para cuidar dessas ovelhas. O versículo 5 e 6 diz: mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele,
porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. E a maioria deles, estão dizendo aqui nesse texto, está falando que a maioria deles, daquele povo, não compreenderam o que Jesus estava falando. E por que aquele povo não compreenderam o que Jesus estava falando, amado? Porque eles não eram ovelha do seu pastoreio. Não reconhecia Jesus Cristo como seu pastor. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas são perseguidas, muitas pessoas são levadas por lobos, vamos dizer assim, porque não acreditam que Jesus Cristo é o protetor dessas ovelhas, que Ele é a segurança, que Ele é o bom pastor, é Ele que cuida de nós, ou Ele que nos deixa, Ele que deixou alguém para cuidar de nós, na condição de pastores. Eu não sei se você já viu como é a preparação de um pastor, de um novo pastor, para cuidar, para ficar no lugar de um pastor que está parando, está se aposentando, não vai mais cuidar daquele rebanho, então ele precisa que uma outra pessoa venha cuidar daquele rebanho. Amado, a preparação para substituir esse pastor é muito interessante, porque uma outra pessoa começa a andar junto com esse pastor e junto com essas ovelhas. E esse novo pastor, essa pessoa que está sendo preparada para tomar o lugar desse pastor, dessas ovelhas, muitos deles usam as roupas velhas desse pastor para ter o mesmo cheiro dele. Muitas outras aprendem a falar como o pastor, o mesmo timbre de voz, a mesma maneira, procura fazer os mesmos carinhos nas ovelhas como aquele pastor faz, para no futuro aquelas ovelhas o reconhecer como o seu pastor. Quando o pastor principal deixar aquele rebanho, as ovelhas já estão acostumadas, já estão acompanhando esse novo pastor, e ele então possa conduzir essas ovelhas também em segurança. Amém? Assim é conosco. Nós precisamos aprender, nós que somos pastores, deixados por Deus, você que é ovelha, entenda, nós precisamos aprender com Jesus Cristo, que é o principal pastor, que é a essência pastoral para nós, precisamos aprender com Ele, a como fazer para cuidar de suas ovelhas, da maneira que tem que ser cuidada, da maneira que Ele cuidaria. Amém? Porque muitas das vezes Ele confia em nós as suas ovelhas. Ele entrega em nossas mãos. E já o boiadeiro, para substituir o colega de trabalho, ele não precisa muita coisa. Ele apenas toma nas suas mãos o chicote, o ferrão, e a lida continua. Ele vai para o campo, ele continua gritando com o gado, ele continua ferroando o gado, ele continua usando o chicote para levar o gado ao curral, aquele gado desobediente. É muito diferente a maneira de se conduzir um rebanho carinhoso com uma boiada rebelde. Amém ou não? Eu vi certa vez, eu estava vendo uma reportagem e essa reportagem mostrava um boiadeiro trocando de lugar com um pastor de ovelhas. E esse boiadeiro então ele chega até o rebanho de ovelhas e toma o lugar do pastor, e o pastor então vai tomar o lugar do boiadeiro em um rebanho de gado. Amado, foi uma confusão total. Uma confusão total. O boiadeiro gritava, muitas das vezes ele queria usar de violência, usar o chicote, usar o ferrão, mas ele não podia fazer isso, porque não era permitido usar o chicote ou o ferrão nas ovelhas, e ele então ficava perdido, a ovelha não queria segui-lo, ele chamava as ovelhas, mas elas não iam, elas ficavam de um lado para o outro, trombando uma com a outra, ele não sabia o que fazer, e ele não sabia como fazer para conduzi-las
ao aprisco. Da mesma forma, o pastor, diante daquele rebanho de gado, ele não conseguia, ele chamava o gado não ia, ele falava, o gado não ia, ele não tinha como fazer, ele não sabia gritar com o gado, esbravejar, usar o chicote ou o ferrão, e foi uma confusão total, porque o Senhor designou para cuidar de ovelhas os pastores, que assim ele prepara para cuidar do seu povo. Amém, amado? Às vezes as ovelhas se misturam uma com a outra, um rebanho com o outro. Uma outra reportagem, um documentário que eu via, as ovelhas chegavam até as águas para beber, e chegando ali tinha outros pastores que levavam suas ovelhas ali para beber também. E ali, quando os pastores chegavam, as ovelhas se misturavam naquele lugar. Muitas ovelhas, centenas de ovelhas se misturavam uma com outra. E os pastores, 2, 3, 4 pastores ali, ficavam conversando, e de repente um pastor então saía e apenas dizia uma palavra, conversava com seu rebanho, e ele ia saindo, e todas aquelas ovelhas que faziam parte do seu pastoreio começavam a segui-lo. Nenhuma ficava para trás, porque elas conheciam a voz do seu pastor, porque elas sentiam o cheiro do seu pastor. Amado, nós servimos Jesus Cristo porque nós conhecemos a sua voz. Nós caminhamos com Cristo porque sabemos que só Ele tem palavra de vida eterna. Sabemos que não existe outro a quem nós seguirmos a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Amém, amado? Nós precisamos entender que aqueles que cuidam de nós hoje, aquelas pessoas que cuidam de nós hoje, os nossos pastores aqui, são enviados pelo Senhor, são deixados por Cristo. Somos mensageiros do Senhor, somos preparados por Jesus Cristo para conduzir o rebanho que Ele nos confiou. Jesus Cristo chega para o seu discípulo e pergunta para o seu discípulo assim: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para Jesus e diz: sim, eu amo, Senhor. Ele torna a perguntar para Pedro: Pedro, mas você me ama? E Pedro responde outra vez: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus pergunta mais uma vez a Pedro: Pedro, mas tu me amas mesmo? É amor verdadeiro? E Pedro então, constrangido, olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz para ele assim: então apacente as minhas ovelhas. Amados, sem amor não apacentaremos as ovelhas do Senhor. Sem amor não conseguiremos fazer aquilo que Cristo faria. Sem amor não conseguiremos direcionar as ovelhas ao verdadeiro lugar que elas precisam estar. Por isso nós somos comparados com ovelhas e não com bois. Por isso somos comparados a pastores e não boiadeiros. Amém? O relacionamento entre ambos são completamente diferentes. Completamente diferentes. O Senhor nos deixou para cuidar do seu povo. Para cuidar do seu povo. Para direcionar as suas ovelhinhas. É lógico que de vez em quando uma ovelha se desgarra do rebanho. E quando isso acontece, essa ovelha se desgarra do rebanho, então o pastor abandona as outras ovelhas e vai atrás daquela que fugiu. Não é isso que acontece. O pastor, ele deixa as outras ovelhas em segurança, leva ao aprisco, deixa elas guardadas em segurança, para não perder mais uma, e sai atrás daquela aquela que foi perdida, aquela que saiu, aquela que abandonou, que se desgarrou do rebanho.
Então o pastor vai atrás dela, coloca ela nos ombros, e se ela ainda estiver viva, se ela ainda não foi devorada por lobos, ele então a traz de volta para o meio das outras ovelhas. Traz de volta com o aprisco. Amém, amado? A gente também vê de vez em quando um boi pulando a cerca do curral, aquela boiada grande no curral, de vez em quando um boi pula a cerca, 2, 3, aquele boi bravo. Muitas vezes o boiadeiro, o peão, o vaqueiro olha e diz, olha, não vamos atrás dele não, porque é perda de tempo, nós não vamos conseguir capturá-lo. Deixa embora, vamos cuidar do que estão aqui. Não vamos atrás dele não. Isso acontece também. Tem um texto no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, que o Senhor diz assim, olha o que ele diz, cuidado com aqueles que se parecem com você. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Amados, muitos lobos hoje têm vindo em forma espiritual no meio das igrejas. Tem vindo entre o rebanho do Senhor como rebeldia, como questionamentos, murmurações, discordância. Enfim, isso tem afastado do rebanho ou levado embora muitas ovelhas preciosas do Senhor. Muitas ovelhas têm abandonado o rebanho e têm fugido com lobos, achando que é ovelha. Tem seguido estranhos. Amado, quando eu dou ouvido à voz de estranhos e acato as suas direções, é como se eu estivesse trocando o meu rebanho de ovelhas por um rebanho de gado. Tem muitos estranhos querendo se passar por conhecido. Tem muito estranho se infiltrando dentro das igrejas para se passar por ovelhas ou pastores. Infelizmente, vivemos os dias em que pessoas questionam as pregações de outros pastores, não sendo ovelha daquele pastoreio ou não sendo pastor daquelas ovelhas. Isso vai acontecer sempre. Gado ou ovelha? De que forma estamos agindo com aqueles que cuidam de nós? Pastores ou boiadeiros? De que forma estamos conduzindo aqueles que dependem de nós? As ovelhas que o verdadeiro pastor Jesus Cristo nos deixou para cuidar. De que forma estamos prosseguindo na lida desse rebanho? Jesus disse que Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Então, conduzimos e somos conduzidos a passar por essa porta que é Jesus Cristo. Amado, nós não encontraremos verdes pastagens ou águas tranquilas. Não encontraremos segurança se não passarmos por Cristo. Se não estivermos com Ele. Se não formos conduzidos por Ele. Ou se não tiver sido colocado na nossa vida alguém deixado por Ele para cuidar de nós. Nós glorificamos a Deus, eu glorifico a Deus pela vida dos meus pastores, daqueles que cuidam de mim. Glorifico a Deus pela sua vida, você que é a minha ovelha, uma das minhas ovelhas, que faz parte desse ministério, porque o Senhor assim fez, me colocou para cuidar de você. Mas antes eu passei pela porta que é Jesus Cristo. Para cuidarmos de um povo que representa muito para o Senhor. Para cuidar daquele povo que o Senhor tem prazer, que o Senhor ama. Precisa ter sido preparado por Ele. Amém, amados?
Então, querido, para viver uma vida de ovelha e viver uma vida de obediência, precisamos ter Jesus Cristo como nossa referência. Relacionamento, dependência. Precisamos ser dependentes daquele que verdadeiramente cuida de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, quantas vezes nós, pastores, choramos por uma ovelha que se perdeu e que você até tentou trazê-la de volta, mas quando você a encontrou, ela já tinha morrido. Quantas vezes nós buscamos e aconselhamos e direcionamos ovelhas ao caminho que elas devem andar, mas elas insistem em sair, elas insistem em se desgarrar, e quando se conseguimos trazê-las de volta, quando trazemos-as de volta, elas estão feridas, machucadas e precisam de tratamentos. Não que nós não a tratamos, sim, tratamos sim, mas se houvesse um pouco mais de obediência da parte das ovelhas e dos pastores, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de relacionamento, de intimidade, talvez isso poderia não acontecer ou não ter acontecido. Amado, a direção do nosso Senhor Jesus Cristo é tanto para as ovelhas quanto para os pastores. As ovelhas, elas acreditam, elas respeitam, elas obedecem, elas sentem amadas pelos pastores, mas os pastores sim também precisam ter amor, ter carinho, dedicação e uma luta constante para livrá-las do mal. Amém, querido? Então, que nessa noite o Senhor possa realmente trazer para o nosso coração o entendimento de que não basta ser ovelha. Nós temos que ser ovelhas conduzidas pelo bom pastor. Não basta ser um bom pastor. Tem que haver um rebanho de ovelhas para cuidar. Então, amado, nós agradecemos muito, como eu disse agora há pouco, agradecemos muito a Deus pelas ovelhas que o Senhor nos deu. E agradecemos muito a Deus pelos pastores que o Senhor nos deu. Amém? O Senhor direciona cada um segundo a sua vontade. Cada um de nós temos as nossas obrigações, os nossos afazeres, temos a nossa lida diante da obra, diante do ministério, e somos conduzidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa realmente ser conduzido, que você possa realmente ser ensinado pelo Senhor, ensinada pelo Senhor, que nessa noite onde você está aí me assistindo, qualquer lugar que você estiver hoje, que você possa retomar a sua condição de ovelha ou direcionar essas ovelhas na condição de pastor, verdadeiramente direcionado por Deus. Amém, meus amados? O que nós precisamos é reconhecer a voz daquele que nos conduz em segurança. O Senhor está falando conosco nesta noite, através da minha vida. O Senhor fala através da leitura da palavra. Precisamos ter a compreensão e a segurança de que essa voz é do Senhor. Se nós tivermos dúvida de quem está falando conosco, nós não iremos segui-lo. Porque a palavra diz que a ovelha não segue estranhos. Então, amado, entenda que Jesus Cristo nessa noite está falando contigo. Não vamos seguir mais a voz de estranhos. Não vamos deixar que fulano, ciclano ou beltrano nos engane. Não vamos deixar que lobos entrem na nossa vida, no nosso rebanho, no nosso ministério, em forma de ovelhas. Vamos reconhecer a voz daquele que foi levantado para cuidar de nós. Amém, querido? Glórias a Deus pela sua vida que é ovelha e pela sua vida que é pastor. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família e o teu ministério. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
para nós encerrarmos esse tempo. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar as nossas vidas diante do Senhor. Meu Deus, eu entrego aquele que faz parte desse ministério. Eu entrego as ovelhas que faz parte desse ministério, que está sendo direcionada pela minha vida como pastor. Eu coloco, Deus, esse rebanho diante do Senhor e peço que o Senhor os abençoe. Meu Deus, traga a revelação da Tua palavra ao coração dessas ovelhas. Meu Pai, que essas ovelhas possam, ó Deus, não ouvir e não acatar as direções de estranhos. Que o Senhor possa falar com essas ovelhas, falar com nós que somos pastores, de uma forma muito explícita, Pai. Que nós possamos reconhecer a Sua voz onde nós estivermos. Meu Deus, nos dê força para ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Ó Deus, traga no coração dessa ovelha, Deus, a segurança de que onde ela está é o lugar que o Senhor a colocou, que ali tem segurança a ela. Meu Deus, que essa palavra traga revelação sobre o homem, a mulher, a criança, o jovem, o velho. Meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o casal que está me ouvindo nesse momento. Aquela pessoa que tem estado longe do aprisco, longe da cobertura dos seus pastores. Meu Deus, em nome de Jesus, faça com que eles voltem correndo para debaixo dessa cobertura. Faça com que, ó Deus, aquele pastor que estava entristecido, que estava angustiado, ó Deus, esse pastor que estava abatido, ó Deus, por tantas lutas, ó Deus, e dificuldades de conduzir o rebanho, que ele possa ter força, ânimo, que ele possa ser fortalecido pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir em segurança ao caminho, ó Deus, da salvação. Ao caminho, ó Deus, aonde possamos ouvir a palavra do Senhor. Querido, eu te abençoo nessa noite, eu declaro vida em abundância sobre você. Você seja abençoado, protegido, cuidado e fortalecido todos os dias. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, esteja sobre você, esteja contigo, te fortalecendo, abençoando e trazendo sobre a tua vida o poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, que Deus te dê muita força e graça. E onde você entrar, você possa ser abençoado e protegido pelo nosso Senhor. Eu declaro uma semana de vitória, de bênção sobre a sua vida. Amém? Na quarta-feira temos a nossa reunião online de célula e com certeza no próximo domingo estaremos juntos neste culto ao Senhor. Amém? Nesse momento estamos tendo o nosso culto no nosso templo, mas com certeza aqueles que estão me ouvindo nesse momento, no próximo domingo estaremos juntos aqui novamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e fique na paz.